Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, esse vídeo que eu estou começando, é chato. É uma análise de 18 minutos de vários vídeos que eu recebi relativos à visita do senador Zequinha Marinho à terra indígena Apteréua. Zequinha Marinho é um dos patronos dos invasores, dos não indígenas que ocupam atualmente a terra indígena Apteréua. E é chato porque o material é muito longo e na maior parte do tempo é entediante. Mas então por que eu tô publicando isso? Estou publicando porque eu considero um material raro, que eu recebi porque eu tenho amigos que vivem em Cumaru do Norte. E muita gente que hoje ocupa a terra indígena Apteréua saiu de Cumaru do Norte. A gente que vendeu as suas terras em Cumaru do Norte e decidiu, já depois da homologação, ocupar, se aventurar invadindo a terra indígena Apteréua. E é um material que é do interesse de jornalistas, de pesquisadores, de gente que frequenta uma parte do público que assiste esse meu canal. E eu achei importante falar logo que é chato, porque se você não tem um interesse específico na questão das terras indígenas, da desintrusão dessas grandes terras indígenas, aqui no Pará a gente tem, aqui na Bacia do Xingu, a gente tem a Cachoeira Seca, o Apteréu, a Itunitatá, Trincheira Bacajá, né? Se você não tem um interesse específico nisso, é melhor que você seja alertado mesmo, do que você achar que todas as coisas que passam aqui por esse canal são igualmente entediantes. Mas tem outros aspectos importantes desses vídeos que merecem ser observados. Por exemplo, o Zequinha Marinho. O Zequinha Marinho quem é do Pará conhece, ele é um defensor de todas essas atividades extrativistas, semi-ilegais, destrutivas da natureza. Ele apoia o garimpo, a madeireira, a grilagem de terras, né? Tipo de arroaceiro aqui paraense que chegou ao Senado. E Zequinha Marinho faz comentários muito positivos em relação a Flávio Dino, ministro da Justiça, e outros políticos. E esses comentários merecem ser observados com muita atenção, porque sugerem uma luz amarela em relação à conduta desses políticos no governo federal. Vamos dar uma olhada nos vídeos que eu recebi. O senador Zequinha Marinho desembarcou na manhã desta sexta-feira, dia 3 de novembro, na extensão Apteréua, município de São Félix do Xingu. Então repare que ele chama de extensão Apteréua. O que é errado, não é extensão coisa nenhuma, é a terra indígena Apteréua. E Zequinha Marinho não podia estar entrando nessa terra indígena sem autorização da FUNAI, sem autorização dos indígenas. Então ele já tá descumprindo a lei, né? Ele tinha que ser responsabilizado sobre isso. É esse tipo de ação que ele faz, né? De ilegalidade, porque uma pessoa não pode entrar numa terra indígena sem autorização dos seus povos, ainda mais uma terra indígena que está passando por um processo de desintrusão tão conturbado. Então ele entra lá apenas para incitar a confusão, né, para aumentar a baderna. E tá errado, tá? Ele tem que ser responsabilizado. Ele não poderia ter entrado nessa terra indígena. Para se encontrar com produtores rurais no centro da Vila Renascer. O senador ouviu os homens e mulheres de bem que, segundo ele, estão sendo expulsos de suas terras em uma operação atrapalhada que já fez uma vítima fatal. Zequinha disse... Pois eles não estão sendo expulsos de suas terras. Eles estão sendo removidos das terras dos índios.
né? E de fato houve uma vítima fatal, que é a consequência dessa resistência a saída imediata, que já deveria ter acontecido há muito tempo. Que não pode permitir que o desrespeito permaneça para com essas pessoas que merecem um tratamento digno e seus direitos preservados pelo Estado. Claro, viemos aqui trazer nossa solidariedade a todo esse povo que a gente estima tanto, sabe da luta. Eles nunca invadiram terra indígena de ninguém, eles foram invadidos por uma expansão de terra indígena. Infelizmente, a FUNAI, juntamente com as ONGs e a imprensa, os condena como se fossem invasores de terra indígena. Então eu repito, é uma terra indígena homologada, isso não tem nada a ver com a FUNAI, isso aí já é um direito adquirido daqueles indígenas, dos Paracanã, e não tem nada a ver com ONG, né? Então ele está aumentando a confusão. Eles foram invadidos, já estavam aqui quando a expansão chegou. Viemos aqui conversar com eles e dizer da nossa luta lá dentro, principalmente no sentido de fazer o governo federal honrar os compromissos feitos lá em 2011, que seria, no caso de ter que tirar daqui, dar ao que está enquadrado, o pequeno produtor, a terrinha, né, a casinha pronta já, a estrada para escoar, a produção, enfim, a saúde, a educação, que é o colégiozinho, o financiamento para retomar a vida, porque não é fácil você ser arrancado pelas raízes de um lugar e ser colocado em outro, ainda mais de forma injusta. De repente, isso está sendo feito de forma atropelada e atabalhoada. Não é por aí. A gente está lutando lá, convencendo tanto a justiça quanto o governo de que tem que se fazer a coisa correta, legal, decente, ordeira, e não da forma que nós vimos iniciar aqui uma desintrusão que trouxe, inclusive, a morte do Oséias, né? Isso para a gente é uma decepção. Ninguém tem autorização para matar ninguém. A gente tem que respeitar as pessoas. Eu vim reafirmar o compromisso da gente continuar. Não tenho por que fugir dessa luta. Eu vivo isso aqui a minha vida toda, né? Sou da região, entendo isso. E o mandato é a nossa ferramenta de trabalho. Vocês reparem que no vídeo ele tem esse discurso aí em nome da ordem, da lei, do processo legal, né? Mas como se a justiça não estivesse seguindo o processo legal. E repare na camiseta dessa moça que está atrás dele. Está escrito: pior ditadura é a ditadura do judiciário, né? Então é isso. Diante da lei, diante das câmeras, ele defende a lei e a ordem, mas no fundo ele está criando arruaça, né? Ao chamar as decisões do STF de ditadura do judiciário. Nós vamos avançando no sentido de proteger os direitos deles, enfim, e proteger o respeito à pessoa humana que lamentavelmente está nesse momento aqui fazendo falta. Vocês reparem que nesse trecho do vídeo está todo mundo rezando, né? Esse é um movimento fortemente evangélico. Eu já viajei muito por aquela região e a penetração das igrejas evangélicas naquela área é fortíssima, né? Inclusive eles devem estar organizando essa entrada, né? Essa entrada na terra indígena. Qualquer pessoa lá estuda aí um tempinho, quando viu a pessoa já virou pastor e ela já está formando novos pastores. É um esquema multiplicador fortíssimo, super acelerado. Ok, isso que passou então foi um vídeo mais editado, mais construído aí por eles. Agora a gente vai ver fragmentos do discurso dele que foram gravados por celulares e estão circulando por aí. Eu acho que é aí que a gente vai encontrar as maiores pérolas. Não trabalhou com o governo do PT, não é? Mas não é porque não trabalhamos que nós não dialogamos. Nós dialogamos sim. Ah, sim, dialogam sim, com certeza. É por isso que esse céu aí tá todo esfumaçado. É por isso que o governo não tá conseguindo botar um ponto final nas queimadas da Amazônia, porque fica querendo compor com esses setores ligados à destruição. Tá na hora do governo do PT perceber que ele ganhou as eleições. Que essa turma queria de todo jeito que Bolsonaro ganhasse, para poder continuar destruindo. Mas quem ganhou foi o PT. Então a gente tem que
parar de tentar dialogar com eles e enquadrá-los, fazer com que parem de destruir a Amazônia. Porque os senhores que nos elegeram têm necessidade de conversar com o governo pelos seus representantes. E nós estamos ali construindo esse diálogo, construindo esse entendimento, construindo essa saída. A gente já disse milhares de vezes, e eu falei isso para a televisão aqui no sul do Pará, Conceição Redenção, me perguntando, digo, olha, como eu sou já velhinho, eu sei como é que as coisas começaram. Nós não estamos aqui questionando a Pitereu original. A Pitereu original são 266 mil hectares. Aquela lá, deixa quieto. O questionamento aqui é com a expansão. É com o que aumentaram, que são aí em torno de 507 mil hectares. É uma grande área. E eu disse lá, e a TV Liberal e o Jornal Liberal pegaram, eu disse, olha, as pessoas que estão lá, elas não invadiram terra indígena de ninguém. Não tem essa história de tal parte da terra indígena eu reconheço, tal outra eu não reconheço. A terra indígena está completamente homologada. Nada deve ser questionado aí. É um processo finalizado. Vocês veem que no primeiro vídeo mais institucional, ele fala em reparação, ele fala em processo mais cuidadoso, de remoção, mas agora nesses vídeos mais amadores, a gente vê o verdadeiro discurso dele, questionando a homologação. A homologação está concluída. Isso é uma etapa definitiva. Ela não pode ser revista. E ele sabe disso. Tiveram suas terras invadidas por uma decretação imbecil movida por ONGs que querem paralisar esse país. Estão vendo? Uma decretação imbecil movida por ONGs. Não é o discurso de um senador, não dá pra levar a sério uma pessoa dessa. Não foi você que invadiu a terra indígena, foi a terra indígena que lhe invadiu. Então vamos conversar e consertar essa narrativa mentirosa, vagabunda, que a Globo fala, a Miriam Leitão fala e aperta todo mundo. Os invasores da terra indígena. Quem foi que invadiu isso aqui? Quando foi criada essa expansão, já estava cheio de gente. Tava ou não tava? Tá vendo? Agora ele joga a culpa na Miriam Leitão e na Globo. No momento em que foi feita a homologação daquela terra indígena, os ocupantes que lá estavam foram cadastrados. Então quem estava lá no momento da delimitação, na verdade, né? No início do processo de homologação, quem estava lá está registrado. E aí é claro que eles vão ter direito à indenização das benfeitorias, né? Não da terra grilada. Terra grilada não tem jeito. Pegaram na mão grande e vão perder. Não interessa se no momento da homologação tinha gente ali. Essa é uma terra indígena. Não dá para você avançar sobre territórios de outros povos, tomando seu território e achar que isso vai funcionar, né? A gente está vendo aí no Oriente Médio o que acontece quando povos vão tendo seus territórios progressivamente subtraídos. E vocês sabem que na terra indígena Apiteréua, os rios já estão completamente contaminados por garimpo, né? Então as aldeias do povo Paracanã na terra indígena Apiteréua estão sem água. Eles estão sem água para beber. Por quê? Por causa das atividades de garimpo que estão acontecendo dentro da terra indígena Apiteréua, com o aval do senador Zequinha Marinho. Firmar o compromisso meu e de todos os deputados que já vieram aqui, claro que eles ficam em Belém, né? Eu vou chamar para Brasília também. Os senadores da CPI das ONGs estão junto conosco e outros amigos. Uma coisa boa
que a gente tem sentido. O ministro da Justiça tem sido sensível a essa situação aqui. Pois é isso que me deixou preocupado. Flávio Dino está sensível àquela situação ali. Eu queria ver ele sensível com os indígenas que estão tendo as suas terras ocupadas, desmatadas, os seus rios contaminados, tá? Tudo bem, é legal que todo o processo de desintrusão seja o mais pacífico possível, mas não dá para ser sensível demais a ponto de não completar, né? De não efetivar até o fim o processo de desintrusão, que é a grande preocupação dos Paracanã. Eles têm muito medo que esse processo não avance até o final. E não avançar até o final é a mesma coisa que nada, né? Ou você tira até o último invasor, ou todos os invasores vão voltar. A gente mostra todos os vídeos que vocês mandam e colocam nas redes sociais. A gente leva, mostra, diz, e ele se convenceu, e depois da morte do nosso amigo, do Oséias, ele então diz, então vamos suspender, porque dessa forma também nós não aceitamos. Então, ministro... Olha, eu também lamento a morte do Oséias, mas o fato de uma pessoa morrer numa situação conflituosa como essa não é elemento para suspender o processo de desintrusão de forma alguma. Inclusive, eu atribuo essa morte a pessoas que ficam incitando a resistência, justamente ao dizer que aquelas pessoas que precisam ser removidas da terra que já é indígena, dizer que elas têm direito, que ainda têm direito a essa terra e que o processo de homologação não foi legítimo. Então quem propaga esse discurso é responsável pela violência e é responsável por mortes como essa morte lamentável do Oséias. Se o Flávio Dino fosse coerente com essa ideia de suspender uma operação pensada para garantir o cumprimento da lei por causa de um óbito, na primeira operação policial que houver uma troca de tiros e um traficante, por exemplo, morrer, o processo de combate àquela atividade legal também precisa ser suspenso. Tá? Não estou dizendo que o Oséias é traficante, claro que não, mas ele está numa situação de ilegalidade. A partir do momento que a terra indígena Pteréua foi homologada, todos os não índios que estiverem lá dentro estão na ilegalidade. E a função do Ministério da Justiça é garantir o cumprimento da lei, retirando aquelas pessoas. O Flávio Dino, a quem honra, honra. Eu quero aqui dizer que ele tem sido extremamente sensível a essa causa. Vamos buscar apoio em outros ministros ou ministérios. Ministro Alexandre Padilha também está indignado e nós levamos o remédio a esse aqui. Quer tirar? Faça o dever de casa, ministro. E ele tem consciência disso. Olha só, o Padilha também, sinal amarelo aceso para o Padilha. Por que indignado, ministro? Que história é essa de que a FUNAI, a Justiça não fez o dever de casa? O dever de casa que ele deve estar falando deve ser relativo a indenizações de benfeitorias. E há de se lembrar que só tem direito à indenização quem estava naquela terra no momento do processo de delimitação da terra indígena. Sabe que de lá para cá, ao longo desses muitos anos em que a terra indígena não passou por desintrusão, vários novos ocupantes foram chegando. E esses que chegaram depois do início do processo de delimitação, né, inclusive depois do processo de homologação, não tem direito a nada. Eles estavam entrando, estavam jogando fora o seu tempo, jogando fora as suas vidas, apostando numa situação ilegal. Então não tem direito. Tá?
tá? Se a pessoa resolve invadir uma terra que não pode ser invadida, que é uma terra indígena homologada, e dedicar a sua vida a construir uma propriedade rural, quer dizer, uma não propriedade, não dá para chamar de propriedade, construir uma infraestrutura rural numa terra que não lhe pertence, sinto muito, perdeu o seu tempo. Tá? Invista em algo legal que você vai ter mais sucesso. Enquanto o Supremo Tribunal Federal aperta para tirá-los daqui, enquanto a Vara Federal de Redenção está aqui com o ferrão, a gente está tentando elastificar todo esse prazo para fazer acordo e negociação. A gente tem que dialogar. 2, em fazer a casinha. 3, fazer a estrada. 4, crédito bancário para fazer alguma coisa de benfeitoria lá. Escola. Esse é normal, né? A escolinha, posto de saúde, essas coisas todas que a prefeitura. O governo não deu conta de avançar, parou, né? E agora não pode atropelar aquilo que fez no passado. Ainda bem que nós transformamos isso num documento que foi assinado. Assinado pelo ministro José Eduardo Cardoso, lembra dele? Ministro da Justiça. Assinado pelo presidente do INCRA, assinado pelo presidente da FUNAI, assinado pelo secretário nacional, não sei de quê. Da Terra Legal. Terra Legal, do programa Terra Legal. Todo mundo se comprometeu. Não tem como fugir, né, pessoal? Não tem como fugir. Eu acho mais barato e o mais inteligente fazer um termo de ajuste de conduta para vocês continuarem na terra de vocês. Por quê? Olha, ele começa exigindo uma infraestrutura para que eles sejam realocados. E no final falam em termos de ajuste de conduta para que eles permaneçam invadindo a terra indígena. Vê o que ele está falando? Ele está defendendo o descumprimento da lei. E defender o descumprimento da lei é ilegal, né? Então ele já está ilegalmente na terra indígena e atiçando essas pessoas a não saírem de dentro da terra indígena. Essa pessoa precisa ser chamada à razão, ela precisa ser chamada à justiça. O Zequinha Marinho não pode fazer o que quer, independente do que diz a lei, e no caso a lei diz que aquela terra está homologada e que aquelas pessoas não podem estar lá dentro. Porque isso vai custar milhões de reais. Tem que encher uma caminhonete dessa aqui umas 2 vezes. Não é? E a FUNAI não tem índio para botar aqui. Eu falei para o nosso comandante. Olha que absurdo, a FUNAI não tem índio para botar aqui. Sim, tem o povo Paracanã que vive ali, né? E essas áreas desmatadas aí dos senhores precisam ser recuperadas, precisam ser transformadas novamente em floresta. E aí essa é a missão do povo Paracanã para essa área. Recuperar o estrago que vocês fizeram. A gente deve financiar, a gente deve buscar financiamento internacional, ajuda de ONGs inclusive, para apoiar o povo Paracanã na recuperação dessas áreas que os senhores degradaram. Aliás, os senhores deveriam indenizar os Paracanã por conta do estrago feito, né, no seu território. Em autos do processo. Cadê a Lauanda aqui, que enxerga mais do que todo mundo? Vem cá, Lauanda. Vê se consegue ler esse negócio aqui. Pequenininho. Vai lá. Nos autos do mandado de segurança, número, foi assegurado que as famílias de boa-fé só seriam removidas da área após serem assistidas de acordo com o firmado no termo de compromisso que o governo federal se comprometeu com as mesmas. Consiste o referido termo de compromisso do governo federal, ainda no ano de 2011, que as famílias de boa-fé só seriam removidas da área após terem uma terra com casa já construída e devidamente indenizadas. Consta ainda no termo de compromisso que aquelas famílias que se enquadrassem no programa da reforma agrária do INCRA e que tivessem áreas maiores que os lotes de assentamentos, essas seriam atendidas pelo programa Terra Legal, que prevê assentamentos em áreas maiores que módulos de assentados. Então, temos em que se há atraso
temos que se há atraso na desintrusão, este atraso se deve tão somente em razão da morosidade do governo federal em assistir essas famílias de boa-fé, assim declaradas pela Justiça, as quais se propõem a saírem das áreas voluntariamente, ou seja, sem qualquer necessidade de tamanho aparato policial desnecessário. Se os custos que foram gastos nessas e outras operações de desintrusão da Pitereua tivessem sido direcionados para indenizar e reassentar essas famílias, muitas já seriam assentadas e indenizadas. Essa parte eu não tenho como julgar, não sei, não estou acompanhando de perto o caso suficiente para poder dizer se as famílias que fizeram benfeitorias de boa fé foram devidamente indenizadas. E se não foram, tem que ser, porque é o que diz a lei. O problema é que você tem uma alternância, né? No momento é dito isso, que é uma coisa normal, legítima, que se de fato não estão indenizados, aqueles que têm o direito legal à indenização, é importante que é fundamental, é necessário que seja. Mas em outros momentos o Zequinha Marinho fala claramente que o ideal é que eles não saiam daquelas terras, né? Então você tem os dois discursos misturados. Vocês que não se desanimem, não sejam violentos, não briguem com ninguém, como disse aqui a Marcilene. Como é que é a resistência? Pacífica, né? Resistência tranquila, pacífica. Protejam seus bens. A gente está acompanhando pelas mídias sociais o problemaço de quem está tirando gado, né? Terrível, muito terrível. Eu estive ali com o comandante da operação, fui lá cumprimentá-lo, avisar que eu estaria chegando aqui para conversar com vocês. Ele diz, mas são duas coisas diferentes. Eu digo, sim, mas uma depende da outra. Se eles saírem, quando o governo chegar na casa que estava uma família morando, quem é que vai responder por aquela casa? Quem é que vai responder pelo cacau? Quem é que vai responder pelos plantios, pelas benfeitorias? Ninguém. Então não pode sair antes que isso aconteça. Nós vamos avançar. E o que eu estou falando aqui, pessoal, me lembrando aqui que o doutor Vinícius Borba, né, está aqui também na luta e ajudando a articular. Grande amigo nosso. Senhores, essa é o plano B, o plano A, o ideal, não. O ideal é você ficar na sua propriedade, na sua terra, né? Eu estou me referindo aqui a uma situação extrema, a uma situação que ninguém quer, que ninguém deseja, mas que de repente a gente tem que estar com o espírito prevenido. O governo não vai poder tirá-los daqui pela força, se não cumprir a sua obrigação. O FUNAI, com seus apaniguados das ONGs, estão fazendo narrativa. O que é uma narrativa? É uma mentira combinada. Nós vamos falar isso. Chegamos para o ministro Barroso e a informação não. Mas a FUNAI nos informa que já pagou todo mundo, já indenizou todo mundo. Aí diz que a gente mete a mão na capanga aqui e puxa a capivara. A capivara é uma lista de produtores daquela época ainda que dá mais de 800. Esses aqui, que é o pessoal 2001 para cá, nunca foram visitados, nunca tiveram suas propriedades avaliadas, nunca foram indenizadas com 1 centavo. Eu não. Então, por que apressa uma retirada sem antes cumprir o dever de casa? Estamos nos unindo todos, amigos senadores lá dentro, a CPI das ONGs que vai vir a São Félix do Xingu, porque por trás de tudo isso que está acontecendo, onde o Ministério Público pressiona a Justiça, tem uma ONG ganhando dinheiro pela miséria de vocês. Então diz, o que ultimamente no julgamento do marco temporal, o Supremo também reafirma que para sair
da sua terra, o governo tem que ir lá, avaliar o que você fez, as suas benfeitorias, sua casa, seu pasto, sua cerca, curral, plantio disso, daquilo, cacau, e seja o que for. Então, lembrando que toda essa indenização, esse levantamento de quem merece indenização, é feito no momento da delimitação da terra indígena, que nesse caso aconteceu faz muitos anos, né? Então, você viu o que ele falou aqui? Vocês viram que ele falou que a FUNAI diz que já indenizou todo mundo? Eu acho que é isso que aconteceu. E muita gente foi entrando depois e agora quer dizer que estava aí há não sei quanto tempo. Não. No processo de delimitação da terra indígena, tudo que deveria ter sido indenizado, né, já foi levantado. Acontece que isso faz muito tempo. E muita coisa foi construída desde então. Mas não há direito à indenização sobre o que foi feito depois de iniciado o processo de homologação. Pagar devidamente. Mas nunca aconteceu isso aqui. É verdade, é por isso que eu estou aqui. Eu falo mesmo. Então, diante dessa falha do governo, nós estamos avançando. Todo dia, doutor Igor, doutor Diogo, doutor Lusitano, que é alguém já conhece o Lusitano por aqui. Lusitano é assessor. Os outros dois são só advogados. Lusitano também é advogado nosso. Todo dia, nosso dever de casa é fazer avançar alguma coisa no sentido de que o governo, se quiser tirá-los daqui, que venha aqui, avalie o que vocês fizeram e dê a devida recompensa para que você tenha condição de ir para algum lugar, recomeçar ou retomar a sua vida. A gente vem aqui no frente a frente, correto? Então, estamos levando assim vírgula por vírgula. Vocês sabem que até 2001 tinha uma turma que foi identificada e houve uma, sabe aquela coisa de faz de conta, de uma avaliação de bens e de uma indenização vergonhosa. Tem alguém daquele tempo aqui? Eu não. É de 2001. Vocês se lembram como foi isso? Aí o marco temporal saiu de 2001 e foi para 2004. E aí entrou mais ou menos umas 800 famílias, umas 800 propriedades. E é exatamente aí que nós estamos fazendo a nossa luta, em cima. Reparem que ele fala de uma série de famílias que chegaram naquela área depois de 2001, mas vamos dar uma olhada no histórico da terra indígena. Em 1992, o governo federal declara 982 mil hectares como posse permanente do povo Paracanã na terra indígena Apiteréua. Porém, após diversas disputas jurídicas, no último dia de 2001, essa medida é revogada e uma nova declaração é realizada pelo Ministério da Justiça, reduzindo o território declarado para 773 mil hectares. Então a data, o marco temporal dessa terra indígena é o último dia de 2001. Todo mundo que entrou depois dessa data, depois que aquilo já era uma terra indígena declarada, não tem direito à indenização, acabou. Você invasou depois que aquilo é uma terra indígena declarada. Sinto muito. Desse dever de casa que o governo precisa fazer e não está fazendo. Ilhados, né, Célio? Nessa angústia toda, a gente não tem ficado parado um dia sequer. Um dia sequer. Quando não estamos num órgão, estamos no outro. Nós estamos aqui lutando contra uma ordem judicial do ministro Luiz Roberto Barroso, certo? Estão vendo? Ele fala, estamos lutando contra uma ordem judicial do Barroso. Não se luta contra a ordem judicial, se acata, ou então se contesta na justiça. Ele determinou de lá para cá e o juiz de redenção está mandando executar.
Nós já reunimos com todo mundo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar, tanto no judiciário quanto também no executivo, correto? Eu formei uma comissão no Senado, né, para vir aqui, mas a despesa para vir aqui é muito grande e o presidente do Senado nos negou, não é, o apoio da instituição, do frete de um aviãozinho para vir. Então tem que vir por conta mesmo. É isso, então. Quem assistiu o vídeo até aqui, parabéns. Eu fiz algumas pontuações, algumas observações aí ao longo do caminho, mas certamente várias outras pessoas que assistirem vão perceber outros aspectos dignos de nota. Eu fico muito preocupado com essas palavras positivas que o Zequinha Marinho fez em relação ao Flávio Dino e ao Padilha, porque é fundamental que esse processo de desintrusão vá até o final agora. Eu acho que a última oportunidade que o povo paracanã tem de conquistar um território não invadido e que seja funcional e que eles possam recuperar ecologicamente e livrar da contaminação dos garimpos. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.